Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E galera, a gente vai estar falando aqui nessa nossa aula sobre o populismo na América, tá? Populismo na maneira geral, populismo na América Latina. Na verdade, nessa aula a gente vai especificamente definir o conceito de populismo, tá? E falaremos também alguns aspectos importantes, algumas relações importantes que o populismo vai exercer aqui no continente americano, mais especificamente no Brasil, na Argentina e no México, ok? Então vamos lá, galera. Esse conceito de populismo, que é a nossa primeira etapa, a gente precisa primeiro entender de que período da história a gente está falando. Nós estamos falando em um período de transição do século XIX, na verdade já início aqui nesse período, início do século XX, tá? Então, o início do século XX, tá bom? As primeiras décadas que nós teremos ali então do século XX. O que a gente tem aqui, pessoal? Você precisa lembrar que é o seguinte: temos algumas coisas importantes acontecendo. De 1871 até 1914, nós temos a chamada Belle Époque. O que foi a Belle Époque? A Bela Época, um período em que nós tivemos uma quantidade muito pequena de guerras acontecendo, de conflitos diretos acontecendo, né? É um período que nós temos o desenvolvimento de vários movimentos artísticos, né? O expressionismo, o impressionismo surgindo como uma reação, inclusive ao desenvolvimento da fotografia, né? Os artistas tentando criar novos meios de se expressarem, né? Porque eles não queriam representar exatamente a realidade concreta, por causa que a fotografia já fazia isso, e aí surgem esses movimentos artísticos. Até que chega ali então o ano de 1914 e nós temos o desenvolvimento do quê? Da Primeira Guerra Mundial. Lembra, né, que a Primeira Guerra Mundial só foi chamada de Primeira Guerra Mundial quando ocorreu a Segunda. Senão não teria por que ela ser chamada de Primeira Guerra Mundial. Ela era chamada apenas de a Grande Guerra. Quando rolou a Segunda Guerra, aí então, aquela que veio antes é a Primeira Guerra. E aqui na Primeira Guerra Mundial, o que nós temos? O choque dos imperialismos, dos países imperialistas europeus que vão entrar em conflito de 1914 a 1918. É importante a gente datar isso daqui, tá? De 1914 até 1918. E aí nós temos o chamado período do entre guerras. O que acontece no período entre guerras? Um dos fatores mais importantes que a gente vai ter é a chamada crise de 1929, a queda na Bolsa de Valores. Esse é o contexto global que a gente está tratando aqui então. Nesse período posterior, já na verdade durante essa década de 20, nós temos a ascensão do fascismo na Itália e posteriormente a partir de 33, o desenvolvimento do nazismo na Alemanha também. Ok? Então, esse é um contexto geral que a gente está falando, um contexto mundial de Primeira Guerra Mundial e também um contexto de crise de 29. Ok? No Brasil, sobre o que a gente vai estar passando aqui? Sobre o desenvolvimento daquela chamada República Oligárquica. O que era, pessoas, a República Oligárquica? Gente, o que significa oligárquica? Oligos vem do grego, que significa poucos. Arquia vem de poder, portanto é o governo de poucos. Quais poucos? A gente chama a República Oligárquica também de República do Café com Leite, em que você tem o poder sendo alternado entre Minas Gerais e São Paulo, certo? Que eram as regiões mais ricas que existiam. São Paulo a mais rica e Minas Gerais o maior colégio eleitoral que nós tínhamos ali. E aqui, a partir da década de 30, o que a gente vai ter? O início da chamada Era Vargas, que vai de 30 a 45 na ditadura do Estado Novo. Beleza? Esse é o contexto geral que a gente tem. Claro, focando no Brasil, porque é o nosso foco mais importante que a gente vai ter aqui. Ok? Então, graças a esses fatores, a gente pode agora começar a entender o conceito do populismo. Vejam como que a história, em alguns aspectos, você precisa fazer, né? Em alguns pontos você tem que fazer um retrospecto, quase que uma genealogia, para que a gente consiga chegar até o conceito em si, ok? E é isso que a gente fez para poder entender esse assunto. Vejam, o populismo, galera, o que significa esse troço? O que é o tal do populismo, né? De uma maneira geral, o populismo ele é um fenômeno exclusivamente da América Latina. Por quê? De uma maneira geral, com algumas raras exceções, o que acontece na América Latina? É um continente, né, uma região, melhor dizendo,
que passou por um processo agrário e na década de 1930 está saindo desse mundo agrário e tentando se inserir em um mundo industrializado. E duas coisas são sempre interrelacionadas. Quais são? A industrialização e a urbanização. Exemplo, qual a cidade mais povoada, o estado mais povoado do Brasil? São Paulo, que você vai ter, por causa ali da quantidade de indústrias que existem naquela região, principalmente especificamente falando da cidade de São Paulo. Então, você tem nesse contexto de 30, né, na América Latina, o desenvolvimento da industrialização e também da urbanização. Perceba o seguinte, enquanto os países europeus já estão passando por uma segunda revolução industrial, e graças a isso buscaram matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor em outras regiões, o Brasil e os demais países da América Latina estão agora tendo interesse em se industrializar. O Brasil, de uma maneira geral, até então, era um país agroexportador. Vejam que não é de hoje que nós somos assim. Não é do momento que você está vendo essa aula que o Brasil é um país agroexportador e dificilmente isso vai se alterar. Isso é uma raiz histórica que nós temos. Se isso é bom ou ruim não vem ao caso, é só para você saber do que a gente está falando, né? O Brasil era um país extremamente agrário e a partir da década de 30, durante a era Vargas, a gente vai tentar se industrializar. E aí o Getúlio Vargas vai ter algumas políticas populistas. O que significa então o populismo? É um conceito que a gente vai ver na próxima tela, tá? Só um instantinho a gente já chega lá. Surgimento também aqui nesse contexto das classes médias urbanas. A classe média começa a surgir, né? Porque antes, no século XIX, você tinha basicamente uma estratificação social muito dicotômica, muito simples. De um lado, os homens livres e do outro lado, os escravos. A partir do século XX, essas coisas começam a se alterar. Se surge indústria, surge cidade. Se surge cidade, surge uma classe média. E isso está tudo interrelacionado. Viu como que é interessante você entender esses conceitos? E aí, surgimento das classes médias urbanas, né, e os trabalhadores operários começam a ganhar espaço. Inclusive você tem os movimentos operários se espalhando, inclusive no Brasil, com o movimento anarquista italiano, né? E surgem alguns atritos entre as elites, uma elite ainda agrária e uma elite burguesa que está por vir, que está se industrializando, que está buscando se industrializar. Você tem o choque dessas elites, e é nesse choque dessas elites, como falam, nessa vacância de poder, que o povo vai precisar de uma figura carismática que trate todos como um grande paizão, e é aí que entra a figura do político populista, tá? É um político que vai tentar agradar a todos, certo? Vamos ver aqui as características gerais dos governos populistas que a gente tem a partir da década de 30 na América Latina. Não se esquece, é um fenômeno exclusivo da América Latina, de países que estão saindo de uma matriz agrária, tentando entrar em um mundo industrializado. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa, defesa da propriedade privada e associação com multinacionais. Você vai ter durante o governo Vargas a entrada de algumas empresas internacionais no Brasil, tá? Próxima característica, presença de um líder carismático que se apresentava à população como defensor personalismo e paternalismo. Não é isso? Não tem aquela ideia clássica do Getúlio Vargas que ele é o pai dos pobres, né? E que é criado também o Departamento de Imagem e Propaganda para construir ao redor do Vargas essa ideia de um paizão do povo, né? Mas ao mesmo tempo que ele é paternal, ele é o pai do povo, ele faz acordo com as multinacionais. Então, você tem um interesse estrangeiro também se desenvolvendo nesses países populistas, certo? O que mais? Vamos lá. Posicionamento suprapartidário, ou seja, não importa o partido político, o que importa é o bem da nação. É isso que está aqui. O líder estava acima desses partidos políticos, tá? Repressão a organizações sindicais e a partidos de oposição. Para que o Getúlio Vargas cresça como sendo um mito, um herói, não pode ter oposição. Porque se tem oposição, mostra os pontos negativos. E aí você não constrói o mito. Entendeu? Próximo ponto. Uso de um discurso no qual povo e nação se equivalem, né? Porque qual que é a diferença que a gente tem aqui? Nação e povo. Nação é algo mais relacionado a sentimento, tá? Povo é você nascer no Brasil, você é brasileiro. Mas a nação é um sentimento de pertencer a uma cultura em comum. Ok? Continuando, concessão de direitos trabalhistas, pelo que o Getúlio Vargas é lembrado? Pela CLT, pela Constituição lá das leis trabalhistas, não é isso? Tá tudo aqui. O que mais? Ampla utilização da mídia para propagandear os feitos. O que eu acabei de falar para vocês com o DIP, né? E aqui a gente tem então os exemplos clássicos desse populismo. São três figuras centrais que nós teremos na América Latina, tá? Que são
Lázaro Cárdenas, que vai governar lá no México, e aqui a gente tem uma singularidade, temos aqui um ponto diferente, qual é? O México não vai se tornar um país tão industrial assim. O Cárdenas não vai ter apoio da população urbana, ele vai ter apoio dos camponeses. Essa é uma diferença importante que a gente tem, tá? O Getúlio Vargas no Brasil, né? Durante a era Vargas, que vai de 30 a 45, Getúlio Vargas manda por 15 anos, ininterruptamente, sem ser eleito, cuidado, e aí de 51 a 54, sim, é eleito e só sai do Brasil quando ele se suicida, demonstrando ainda mais o paternalismo dele. Vejam só. E também temos aqui o Juan Domingo Perón, que vai governar a Argentina. Todos esses governantes terão, então, como uma característica comum essas ideias que eu citei para vocês no slide anterior, tá? E no Brasil, o populismo vai durar desde aqui, então, o segundo governo Vargas, que vai de 45, e vai se estender até 1964, com o estabelecimento do golpe civil-militar. Beleza, galera? A gente fecha por aqui, então, essa nossa aula. Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!